Muito bem, gravando, começando aqui a aula 2/4, né? Segunda aula de hoje, de sábado, dia 30/11. Então, vamos propriamente dito entrar no conteúdo. E para entrar no conteúdo, eu tenho duas coisas a passar para vocês hoje, né? O primeiro eu já comentei na primeira aula, e eu queria que vocês relembrassem de como determinar o teor de umidade na areia, né? Todo mundo lembra aí de materiais de construção civil 1, tem o método do SPID, o método do fogareiro, o método da estufa, que demora 24 horas. Então, o mais comum na obra, qual seria? Pega uma massa de areia, uma balancinha dessas que você usa em casa para fazer aquela dieta que ninguém faz, pega ela lá, uma cápsulazinha pequena, um copo de cachaça, dessa, aí toma, né? Para tomar cachaça. Dieta vai não, mas tomar que é traguinho, que é copinho do traguinho, vai lá, tira uma, duas, três amostras, pesa na balança, tira a tara do copinho, pesa a areia na balança, vai para a frigideira, seca essa areia e volta. Massa da água dividido pelo massa da areia seca é o teor de umidade. Deve cair isso em alguma questão de vocês. Alguém tem dúvida a respeito do teor de umidade? Mas daí já tá mais tranquilo, né? Não, tranquilo. Tá tranquilo. Então tá bom. Vou repetir, sob a pena de ser chato, mas, entendam bem, massa da água dividido pela massa da areia seca. Não é massa da água dividido pela massa total, viu? Então pegou, tirou a tara do recipiente, pesou. Na hora que você pesa a primeira vez, areia natural, o que tem lá? Tem areia e tem água. Levou para a frigideira. Secou, o que desapareceu? A água. Trouxe ela de volta e pesou de volta. O que tem ali? Só areia. Qual que é? Se você pegar o primeiro peso que você fez, que tinha areia e água, menos o que tem só areia agora, sobrou o quê? A água. Na hora que você subtraiu o maior do menor. Dividido por quem? Por essa última pesagem, que é só areia. Então, esse é o teor de umidade, hein? Faça-me o favor. Tá? Pessoal, no chat não adianta me mandar, porque esse chat depois eu não tenho acesso, eu tenho acesso só à lista mesmo. O Gustavo fala, boa tarde. A energia aqui tá caindo aqui no bairro, e aí né, caiu justo na hora da chamada da outra aula. Não, mas eu não fiz chamada não, chamada é lista, então, lista de presença, okay. Tá? Ok, obrigada. Nada. Gustavo, na aula anterior, segui a aula com o nome Digitali. O Gustavo, idem. Na hora que eu for fazer essa chamada, eu não sei se eu vou lembrar. Então, se você puder aí mandar lá para mim um tira dúvidas, eu não sei se sou eu, seu professor Sandro, seu tutor, escreve, copia, faz assim, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, que você fez nessa mensagem aí, manda pelo tira dúvidas. Faz esse favor, para ter uma garantia, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ensinar para vocês a calcular um traço concreto. Vamos aprender a calcular um traço, depois vocês vão para a aula assistir a prática do laboratório. Lá tem esse traço, eu filmei esse cálculo de traço, mas eu vou ser mais dinâmico aqui, vou mostrar de uma outra maneira. Aí, na hora que vocês vão ver que na hora que eu entrar na aula, na prática, eu vou encurtar o vídeo era quase 1h30, mas é porque boa parte é o que eu vou fazer aqui agora, e eu prefiro fazer com vocês na unha aqui. Esse vídeo é o que está disponível aqui no Ava pra gente? É um vídeo que eu começo no quadro calculando o traço? Sei. Então é isso daí mesmo. Depois eu mandei até no Tira Dúvida lá, mas cai pro Sandro, cara. O Sandro... Não vou nem falar nada, não. É que acho que durante o seu desenvolvimento ou eu entendi errado ou tem um valor que não tá batendo, mas eu presto atenção aqui e falo. Pergunto. Fechou. Demorou. Pode. Ó, eu sei de cor um erro que tem lá. Ah, então pronto. Deve ser isso aí. Eu subtraí em vez de somar a quantidade de água lá no final. Não sei se é esse. Eu acho que foi isso aí mesmo. Eu tinha até um print aqui, mas acabei deletando. Tudo bem. Mas se você lembrar, então... Eu acho que foi isso mesmo. Comente conosco. Então tá bom. Então vamos lá. Essa aqui é a 6118. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. O material que eu vou usar é um material
free, ele é livre na internet, e ele é da Associação Brasileira de Cimento Portland. Então, poxa, estou apresentando para vocês um método que é o método ensinado pela Associação Brasileira de Cimento. Tá? Então, quem fez a palestra esse dia foi o engenheiro Rubens Curti, ou Curti, não sei se o português estiver correto aí, se ele seguir as normas de linguagem, é Curti, né? Então, muito bem. Vamos no que interessa. Dosagem é o proporcionamento adequado e mais econômico de materiais, ou seja, cimento, agregados, água, adições e aditivos. Vamos entender as diferenças aqui. Adições são... Por que adição e aditivo são diferentes? Não sei. Mas fala-se adições quando você está colocando minerais, por exemplo, a sílica, é um mineral. Então, quando você acrescenta ao concreto alguma coisa que não seja química, chama de adição. Quando é químico, chama de aditivo. Ponto. Essa é a diferença. Aí, aqui é interessante, sobre os requisitos. Quais são os requisitos? Trabalhabilidade. Lembra, eu já falei na aula passada sobre trabalhabilidade, que é um conceito bem intangível, bem complicado de você definir exatamente o que ele é. Trabalhabilidade é moldabilidade, trabalhabilidade é plasticidade, trabalhabilidade é rendimento. Então, é uma série de coisas aqui dentro. Resistência físico-mecânica, gente, horas. Parece que é o principal aí, né? Resistir aos esforços do qual ele foi planejado. Permeabilidade / porosidade e durabilidade. Gente, uma coisa é a porosidade e permeabilidade são relacionadas, né? Quanto mais poroso, mais permeável. Ué, mas como assim? Vocês sabem que, por mais que não seja o concreto de basalto, mas a gente tem aqueles pisos drenantes, não tem? Aquilo é um concreto. E ele é feito para ser totalmente poroso, porque a função dele é ser drenante. Então ele tem que te dar uma resistência mecânica, porque você pode usar ele, por exemplo, para garagem, para entrada de carro, e ao mesmo tempo ele tem que ser capaz de deixar toda a água passar, porque você barganha com o município, você barganha com o condomínio a norma de permeabilidade, né? Eu vou falar dos lugares onde eu atuo, né? Tanto Aramina quanto Beraba, você precisa ter de 30% de área permeável dentro do seu terreno. Se você quer invadir um pedaço dela, você tem que trabalhar com o concreto com piso permeável. Então, ele tem que ser resistente, caso você esteja passando com veículo, pode ser na entrada da sua calçada. A entrada da sua garagem, né? Se tiver a garagem mais recuada, pode ser essa entrada, então você vai tracionar o veículo ali em cima e ele tem que passar água. E também durabilidade, e durabilidade tem tudo a ver, por isso que está na mesma linha, imagino que o engenheiro tenha colocado nessa apresentação na mesma linha. Não assisti essa apresentação, tá? Só baixei o material. Imagino que ele tenha colocado durabilidade na mesma sacola, porque quanto mais fechado o concreto, se ele for um concreto armado, mais durável ele vai ser. Para esses pisos, a permeabilidade não tem tanto a ver com a durabilidade, porque ele é não armado. Mas se ele possui vergalhões, o vergalhão não pode ter contato direto com a água, porque senão o Fe+2 vira Fe+3, e a gente sabe que a gente está falando de ferro virar ferrugem. E perda de seção transversal, portanto, perda de resistência. Os requisitos, então, têm a ver com a condição de exposição e tem a ver com o custo, tá certo? Então, quando se estuda a dosagem, quais são os requisitos que a gente tem que atender no estudo da dosagem? Na maioria dos projetos, a compressão simples, que é o teste de corpo de prova, que vocês vão ver de ruptura de corpo de prova, e o módulo de deformação. Módulo de deformação, vamos lembrar de lei de Hooke? Tensão versus deformação específica. Me dá o módulo de elasticidade. Se eu tenho um módulo de elasticidade desse concreto, que na verdade trabalha-se com módulo de elasticidade secante, que vai estar aqui na 6118, tá?
Mas ele depende do ensaio de compressão, depende desse módulo de elasticidade. E eu preciso saber, por exemplo, se uma laje vai selar, se uma viga vai selar. Então, isso tem a ver com a dosagem. Em casos mais especiais, você faz a tração por compressão diametral. É interessantíssimo, eu faço isso lá no presencial, que é romper o corpinho de prova, em vez de romper ele em pé, romper ele deitado. Para quê? Para determinar a tração na flexão. E um outro ensaio que é muito interessante, não para concretos de edifícios residenciais, que é o desgaste por abrasão. Abrasão, né, gente, é o efeito de lixa, né? É a adsorção, né? É esfregar, né? É o cisalhamento superficial. Então, onde isso acontece? Lajão de rodovia, né? Piso industrial, onde você tem máquina tracionando toda hora. Quando eu falo tracionar, gente, é dar o primeiro, né? Fazer aquela primeira força para a máquina andar, para a carreta sair, né? Isso é uma grande tração, né? Então, causa abrasão. De que maneira cada um dos materiais vão influenciar no concreto, então? Então, vamos lá. Quando você... Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma seta para cima, no que está em preto. Aqui, ó, que está escrito na cor preta. Seta para cima. Se você subir, aumentar a quantidade de cimento, você aumenta até determinado ponto, tá? A plasticidade. Mas por que você aumenta a plasticidade? Porque você vai aumentar a areia junto. Aqui deve ter sido dito na palestra, não estava escrito aqui, né? Se você só aumentar a quantidade de cimento, não aumentar a proporção na areia, você não vai ter, vai ter diminuição de plasticidade. Tá? Então, aqui é o maior consumo de cimento juntamente com o maior consumo de areia. Se você mantiver a brita como aumentar cimento e areia, você aumenta a plasticidade. Isso é muito interessante vocês saberem a variação, né? O que mexe em cada uma das coisas. Aumentou, manteve água e brita como está. Aumentou cimento e areia, aumenta a plasticidade. Aumentou só o cimento, aumentou a coesão. Coesão é a junção das partículas, né? A característica do cimento é ser um aglomerante. Aglomerante proporciona coesão. Então, aumentou o cimento, aumentou a coesão. Menor segregação. O que é segregação, gente? É a separação. Areia para um canto, brita para o outro, cimento para o outro, no meio de um emassamento. Então, se você tem maior coesão, você diminui a segregação. Então, maior cimento, menor segregação. Menor exudação. Exudação é a perda de água para o meio ambiente. Quando você tem um cimento pobre, quando você tem um concreto pobre, ou o próprio argamassa também pobre em cimento, o que acontece? A água, o ar puxa essa água com maior facilidade, trocando em miúdos, né? Sem usar termos químicos aí. O ar puxa essa água seca mais rápido do que ela deveria secar, e aí há a exudação. Uma das formas de combater isso é como se combate, por exemplo, em lajes. Todo mundo sabe aqui, ou quem não sabe, não tem problema, mas está na hora de começar a prestar atenção nisso, em que você concretou uma laje, o que você tem que fazer 3 vezes por dia durante 7 dias? Quem pode me falar? 3 vezes por dia durante 7 dias na laje. Jogar água. Cura com água. Aguar a laje. Para que é isso? Para segurar a água na laje, para ela não exudar, porque a superfície dela de contato com o ar é muito grande. A diferença de uma viga, que ela é muito robusta, não sei se vocês me veem, nem que seja na telinha pequena, acho que vocês me enxergam. Nem que uma viga, ela é muito robusta, uma viga de 40, 50 de altura por 20. Ela é pesadona, robustona, mas ela é só... Olha a face dela de contato. Primeiro que vai ter forma de um lado, vai ter forma do outro, ou vai ter alvenaria por baixo, ou vai ter forma por baixo, ela só tem a superfície de contato com o ar por cima. A laje não, a laje é aquela superfície de contato. Então, se você não manter um filme d'água, essa água vai embora para o tempo. Então, a maior quantidade de cimento dificulta o desprendimento de água para o ar. Continuamos pensando em colocar mais cimento. Mais cimento aumenta o calor de hidratação, por isso que eu respondi a pergunta no final do vídeo anterior,
que a norma ter mudado a temperatura padrão do cimento do concreto 32 para 35, eu, sem um estudo mais profundo, só na base do conhecimento que tenho, não vejo tanto problema, porque o próprio aumentar cimento aumenta o calor de hidratação, e esse calor de hidratação com certeza é mais do que 3 graus Celsius. E maior variação volumétrica, esse é problema, né? Variação volumétrica é problema, porque se tiver variação volumétrica para mais ou para menos, faz com que haja fissuras, né? Então, não é simplesmente colocar um monte de cimento. Vou fazer um traço aqui com um saco de cimento para 2. Vou pegar um saco inteiro de cimento, vou colocar só 3 pás de areia, para ficar o cimento muito forte, e colocar só 3 pás de brita. Não vai dar certo. Vai ter muita retração volumétrica. Com relação ao agregado miúdo, nas nossas práticas, vocês vão ver no agregado miúdo, eu estou falando de areia lavada de rio. O aumento da quantidade do agregado miúdo aumenta o consumo d'água. Por que aumenta o consumo d'água? Porque você faz um cômputo, vocês vão ver na equação eu volto a mostrar isso daqui, mas o cálculo da quantidade de areia, só para vocês terem ideia, a areia é a última coisa que a gente calcula. Então, o que sobra de espaço para ser preenchido, falando matematicamente, a sobra no cômputo é preenchido por areia. Então, o aumento da areia automaticamente faz uma compensação dentro do cálculo com água. Então, matematicamente falando, uma coisa está amarrada com a outra, tal qual está amarrado com cimento. Então, a quantidade exacerbada de areia, vejamos, se você aumenta a areia o interessante de falar isso daqui é o seguinte, para que fique muito bem claro. Se você aumentar a areia, para que o concreto mantivesse aquelas mesmas características, suponhamos que você tem uma betonada que vão 17 pás de areia. É um concreto para 25 MPa, um saco de cimento, 17 pás de areia, 17 pás de brita. Então tá bom. Então você fez 10 betonadas de concreto, um saco de cimento, 17 pás de areia, 17 pás de brita e 22 litros de água. E esse concreto dá uma resistência de X MPa. Se você aumentar a quantidade de areia, você vai colocar agora 22 pás de areia em vez de 17. Esse concreto não vai te dar mais os X MPa de resistência, vai cair. Para que ele dê a mesma quantidade dos X MPa, o que você precisa? Aumentar a quantidade de cimento. É isso que está falando aqui. O aumento do teor de areia, para que você obtenha o mesmo resultado, faz com que você aumente cimento, né? Porque na prática você vai falar, mas se eu quiser eu vou lá, aumenta a areia e não põe mais cimento e pronto. Vocês entenderam? Para que produza o mesmo resultado. Se você aumentar a areia, automaticamente você vai ter que aumentar cimento. Se você vai ter que aumentar cimento, automaticamente você vai ter que aumentar a água. Então é problemático isso. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Só que ela tem um fator bom, que a areia dá plasticidade, né? A cal, a areia, a cal para a argamassa e a areia para o concreto são os responsáveis pela plasticidade do material, né? Esse concreto ficar mais moldável, sofrer menos fissuras, isso tudo tem a ver com a areia. Se você fizer um concreto, cimento e brita só, ele trinca demais, que é o problema, se a gente voltar lá na primeira aula, das faltas de observação de usar o pó de pedra no lugar da areia. A capacidade plastificante do pó de pedra não é, pelo menos até então, não é estudada, não é comprovada, igual o da areia, tá? O agregado graúdo, então, se ele for mais arredondado e mais liso, ele fica com concreto com maior plasticidade. Se ele for lamelar é aquele que parece uma lâmina, né? Aqueles bicudos, obtusos, em que você corta o dedo, se você passar ele vai fazer você consumir mais cimento, mais areia e mais água para ter a mesma resistência. Portanto, se você
usar o lamelar e não aumentar cimento, areia e água, o que ele vai ter? Menor resistência. Óbvio, ele quebra, né? Se ele tem um bico muito fino, na hora que comprimir, ele vai quebrar naquele bico ali, né? Os melhores agregados, graúdos, são os cúbicos e os rugosos. Lembra aí da primeira aula nós falamos de fazer com seixo rolado? Olha aqui que o ABCP fala. Quais são os melhores? Cúbicos e rugosos. O seixo rolado ele é exatamente o contrário disso. Ele não é cúbico, ele é esférico, e ele não é rugoso, ele é liso. Muito bem. Algo muito importante, tão importante quanto a resistência mecânica do concreto, que está todo mundo, pelo menos já deveria nesse momento, todo mundo saber o que é um concreto 10 MPa, 15 MPa, 20 MPa, 30 MPa, 35 MPa, e já deveriam saber fazer essa conversão de cabeça. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, 20 MPa significa que eu vou pegar não pode escrever. Significa que eu vou pegar um quadradinho, um retângulozinho, no meio de um pilar, por exemplo, de 1 por 1, pegar um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, se o concreto for 20 MPa, esse quadradinho tem que resistir a 200 quilos. Porque 20 MPa é 200 quilos por centímetro quadrado. 1 MPa é 1 quilo por centímetro quadrado. Então, 1 MPa é 10 quilos por centímetro quadrado. Portanto, 20 MPa são 200 quilos por centímetro quadrado. 250 MPa, 250 quilos por centímetro quadrado de esmagamento, tá, gente? Não estou falando de flambagem de corpos, estou falando de esmagamento. Então, é isso que nós buscamos na maioria das vezes. Você liga para pedir um concreto de tantos MPa. Só que a segunda pergunta é, para que você quer esse cara? Para que você quer esse concreto? Porque não adianta só você ter um concreto com 25 MPa. Por exemplo, você desapercebido, faz o favor, você está numa obra de prédio de bloco de concreto, bloco estrutural. E aí está na hora de você fazer o travamento dos cantos do prédio. Que eles chamam de grautear, mas incorretamente. Se você só grauteia se tiver graute. Então você está fazendo aquela concretagem daqueles cantos, né? Alvéolo com alvéolo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Porque aqui eu odeio passar slide por causa disso, não enxergo vocês. Positivo, professor. Sim. Tá. Então você vai fazer aquela concretagem daquele canto lá, ó, tijolo com tijolo, desce a barra aqui, né? É o canto virado, um vai, um vem, um vai, um vem, faz aquela costura. Se você colocar um concreto ali com baixo, com slump, com abatimento de 8, na hora que você começar a jogar esse concreto lá dentro, vai ficar brita aqui em cima, areia aqui no meio, a nata de cimento lá embaixo. Vai separar tudo. Vai separar tudo. Então você precisa de um concreto autodensável. O que é um concreto autodensável? É um concreto com um abatimento muito grande, um concreto bem pastoso, bem próximo do líquido. Por quê? Porque aí ele vai descer, vai lubrificando todo mundo junto, vai descer todo mundo junto. Se você vai fazer uma sarjeta, você precisa fazer guia, né? Meio fio. Meio fio é um concreto, é uma máquina que faz ele, é a extrusadora, né? É a mesma que faz o bloco de concreto, também é uma extrusadora. Aquilo lá é extremamente seco. Vocês já perceberam que ele é seco? Por quê? Porque você precisa ter um abatimento curto. Então não adianta você pedir uma coisa para fazer outra e outra coisa para fazer uma. Além da resistência do concreto, você precisa saber qual é o abatimento dele. E aí eu já falo para vocês, para encher pilar, viga e laje residencial, qual é o abatimento perfeito? 12 centímetros mais ou menos 2, ou seja, de 10 a 14 centímetros. Muitos livros trazem em milímetros, então você pode falar um abatimento 120 mais ou menos 20, ou seja, de 100 milímetros, 10 centímetros, a 140 milímetros, 14 centímetros. Continuemos. Vamos ver o que o pessoal aqui depende fala. também da taxa de armadura, né, professor? Então tem concreto Também. de 22, entendeu? Perfeito. Você já trabalhou em obra industrial, né? Hidrelétrica, ponte, etc.
Então tá explicado. Eu sem ver vocês, porque quando eu tô aqui, eu só vejo os slides. Por isso que eu fico minimizando para me enxergar. Quem falou comigo? Agora. Roberto, sem saber que era você, e na foto também não diz nada se trabalhou sobre, por que eu fiz essa pergunta? Porque só quem trabalhou com esse tipo de obra que vai saber que tem isso. Por quê? Porque em obras convencionais a taxa de armadura é pequena. Agora, você vai olhar um tanque industrial, você vai olhar uma fundação dependendo de uma máquina que tem extrema vibração, você vai olhar uma ponte com um vão gigante, a quantidade de vergalhão ultrapassa as taxas mínimas recomendadas, que é de 0,15% do RO. O RO mínimo, aliás, é 0,15% da seção transversal. Então, por exemplo, se você tem uma viga de 15 de largura, vamos pegar uma calculadora aqui. Ó. Se você tem uma viga de 15 de largura, nossa, é tanto assunto, né? De 15 por 40, uma viga padrão aí de casa, né? Na verdade é 14 por 40, porque ela tem que acompanhar o tijolo. Né? Você tem uma viga de 14 por 40, você tem uma seção transversal de 560 centímetros quadrados, vezes 0,15 dividido por 100, que é a taxa, 0,15%. Quer dizer que numa determinada seção transversal, você pode ter, só não, tá errado, 0,15 dividido por 100 vezes 40 vezes 14. É isso mesmo. O máximo que você pode ter de armadura naquela seção é 0,84 centímetro quadrado, passando naquela seção transversal. Então, tem alguma coisa errada nesse cálculo que já me incomodou esse valor. Esse valor é maior do que esse. Deixa eu raciocinar e pensar onde está errado. É o que eu estou dizendo para vocês, existe um limite de quantidade de aço que você coloca dentro de uma determinada seção transversal. Quando você ultrapassa esse limite, para garantir que o concreto envolva toda essa armadura, ancore essa armadura, trabalhe em conjunto com essa armadura, você vai precisar do que o concreto seja mais fluido. Portanto, o que o Roberto nos disse é, para altas taxas de armadura, você começa a ter que ter um concreto com mais abatimento. Abatimento, vocês vão ver na prática, mas vocês já devem ter lido na teoria, que é quando você enche um tronco de cone, um corpo, um molde cilíndrico, você tira esse tronco de cone e compara a altura da montanha, abre e fecha aspas, desse concreto, enquanto ele estava dentro da forma, aí ele deforma com a altura deformada dele. É isso que eu estou falando, 12 centímetros, mais ou menos 2, que seria a diferença entre a altura do tronco de cone com a altura na hora que esse concreto ficou livre para deformar, tá? Isso, professor, concreto convencional é bombeado, né? Agora, com alta densável é só medido o flow. Só o flow. Sim. O flow, gente, o flow table é uma medida de argamassas em que você usa uma mesa para bater, ela fica caindo, dando golpes, e aí você tem os parâmetros de quanto esse disco abriu em cima dessa mesa. Isso é o flow, tá? Isso é para argamassas especiais e para concreto à base de pedrisco, pó de pedra especiais, para obras especiais. Nós vamos focar aqui nas mais convencionais. Mas tudo que o Roberto nos disse está correto. Professor, mas diga. Para a gente chegar no nível de abatimento desse aí, acima de 14, por exemplo, é mais com o uso de aditivos, né? Super plastificante. Porque se você colocar água suficiente para isso, seu concreto vai baixar demais a resistência. A água, ali nos slides não estava falando, mas é bom para eu falar. Se você aumentar demais a quantidade de água, o concreto vai ficar mais fraco. Estima-se que para cada 1% a mais de água que você passar do 0,60, cada 1% a mais que você passar do 0,60, você vai perder de meio a 1 MPa. Então, por exemplo, se você fez um concreto naquela temperatura, naquela betoneira, se você fez um concreto que deu 25 MPa, com relação ao água-cimento 0,60, o traço 1, 2, 3 com 0,60 de água é para 25 MPa.
Você fez esse traço, até 124 com 0,55 de água dá 25 MPa. Você fez o traço com 25 MPa, com 0,60 de água. Aí você foi lá e colocou 0,61, esse cara já não vai dar mais os 25, ele vai dar até 24, de 24,5 a 24. Você colocou 0,62, ele pode dar de 24 a 23,5, e assim sucessivamente, até 23, né? 23,5 a 23. Então, é muito perigoso essa questão de incrementar de mais água. A partir do momento que você precisa de um abatimento muito grande, só com aditivo. Tá. Professor, caiu aqui, eu perdi uma parte da explicação, mas depois eu assisto na gravação, tá bom? Obrigado, tá? Mas é o que eu digo, resumidamente, acima de 0,60 a relação água-cimento, você só aumenta o abatimento através de aditivo superplastificante, nunca de água, porque perde resistência. Ok, obrigado. De nada. Bom, aqui são classes de concreto, tá? Isso aqui é classificação padrão de ABNT, classe S10, S100, S160, S220. As classes especiais estão aqui, tá? As classes comuns, ó, estão aqui nesse S100. Pode ver que ela é a do meio. Essa, para o maior número de aplicação, está dentro dela. Então, vamos, sem mais delongas, vamos entender o seguinte. Lembra dos coeficientes de segurança? Quando eu vou fazer um concreto, eu falo assim, achei o traço para 25 MPa. Na prática, nos seus cálculos, você vai achar um traço para mais do que 25 MPa. Por quê? Porque é um coeficiente de segurança. E aí, a equação é o seguinte, o FCJ, que é o traço base que você vai achar, que você vai usar para determinar a quantidade da mistura, é igual ao FCK. Quem que é o FCK? O que você quer. É o que você quer. Por exemplo, estou falando de 25 MPa. Aqui vai 25 MPa. Esse cara ainda vou calcular. Mais 1,65. Se vocês já fizeram a matéria de estatística, vocês vão lembrar que esse 1,65 é aquela relação daquele número Z, da curva gaussiana, né? Lá do sino de Gauss. Para que uma probabilidade que 95% das ocorrências esteja dentro daquele intervalo. Ou seja, se você fizer 100 corpos de prova utilizando essa equação aqui, apenas espera-se que menos de 5 corpos de prova resistirão a menos do que esse FCK. É isso, estatística. Vezes SD. SD é o desvio padrão, tá? E aí, interessante é você saber o seguinte, já a primeira explicação, por que o concreto feito na mão pede mais cimento que o concreto feito na usina, na concreteira. Por causa das condições. Veja, nós temos condição A, B e C. Quem é a condição A? Aquela mais antiga, aquela mais rudimentar, onde o cimento é medido em massa, claro, né? O saco é de 50 quilos, é medido em massa. A água é medida em massa ou volume, normalmente em volume. Como a densidade da água é igual a 1 quilo é 1 litro, então tanto faz. Com o dispositivo dosador, aliás, eu falei o contrário, tá? Essa condição aqui é a melhor, a condição C que é a mais rudimentar. Então, deixa eu começar a nascer. O cimento é medido em massa, claro, é saco. O agregado é medido em volume, lata. A água de amassamento é medida em volume, lata. E sua quantidade é corrigida em função da estimativa da umidade dos agregados e a determinação da consistência do concreto. Quem que é isso daqui? Feito lá na betoneira de sua obra. É tudo medido em lata. Não tem uma balança perto. Você não faz um teste de umidade, mais ou menos, estimado, a areia aqui, Uberaba, a areia dá 3%. Tudo no olho. Tudo no olho. Então, é a condição C. Então, o desvio padrão é 7 MPa. Então, se a gente olhar a equação aqui, pensa comigo. Põe aqui 25. Não precisa fazer conta, não. 25. Vamos fazer conta, aliás. Eu quero 25 MPa. 25 mais 1,65. Quem que é 1,65? É a constante gaussiana. Vezes o desvio padrão da obra, que é 7 MPa.
Então, na verdade, você vai ter que fazer, você vai calcular um traço para 36 MPa, para que com todos aqueles erros no meio do processo, aquela bagunça que nós já discutimos na aula 1, que ele volte nos 25. É isso. Agora vejamos na condição A. Não vou nem falar da condição B, que ela quase não é usada. Na condição A, o cimento e os agregados são medidos em massa, ou seja, tem balança. O agregado é igual ao cimento, é no quilo. É o laboratório, é o que vocês vão ver no nosso laboratório, condição A. A água de amassamento é medida em massa ou volume, é o que eu falei, tanto faz, né? Porque a densidade é igual a 1. Com dispositivo dosador e corrigido em função da umidade dos agregados. Ó, serviço de concretagens. Olha a condição, é 4 MPa agora. Então, ficaria 25 mais 1,65 vezes 4. Aqui, ó, veja, para a obra, nós vamos ter que achar uma quantidade para 36,5 MPa, aqui para 31,6. Ou seja, 4 MPa menos. 4 MPa menos. Então, é claro que se a empresa te apresentar um traço e você fizer um traço para rodar na sua obra, para que vocês dois tenham a mesma resistência estatística, é óbvio que você na sua obra vai ter que consumir mais cimento do que a empresa. É isso que eu tô. Primeira coisa que eu estou provando para vocês, matematicamente. Muito bem. Aqui está na 6118, tá? E aí a gente pode ir na 6118. Cadê? Para mostrar isso daqui melhor. Cadê? Deixa eu achar a tabela aqui. É só 380 páginas, mas dá para achar rápido aqui. Um segundo. Eu ia achando, mas voltou a internet. Ó. Aqui nós temos um negócio chamado classe de agressividade ambiental. Tabela 7.1 da BR 6118. Ela fala para mim o seguinte: qual é a máxima relação água-cimento para o tipo de concreto e da classe de agressividade ambiental que você tem, que vai na tabela 6.1. Então, vamos na tabela 6.1 primeiro, para a gente entender aqui, depois voltar. Veja, ela me fala que tem classes de agressividade fraca, moderada, forte e muito forte. Quem é a fraca? É a rural e a submersa. Por que isso, gente? Porque lá na roça não tem chuva ácida, lá na roça não tem obras de drenagem que você mexa em esgoto, obra química, esse tipo de coisa. Submersa, idem. Então, quer dizer que a agressividade do ambiente é insignificante. Classe 2, nós estamos falando da urbana. A urbana são nas cidades, e principalmente nas grandes cidades, tá? Cidades, aí aqui tem uma série de A, B, de redutores aí. Se eu entrar nisso aqui, eu não terminar. Mas, por exemplo, cidades pequenas podem ser classificadas como rural. Uberaba pode ser classificada como rural, por causa da umidade dela média menor do que 65% ao ano. Cidades grandes como São Paulo, Rio, BH, Fortaleza, Porto Alegre, tem muita poluição, muito tráfego, muita obra civil. Então, você tem um pequeno risco de agressividade à estrutura, tá? Forte na industrial e muito forte na industrial nos portos, respingo de maré. Então, em função disso, eu estou projetando para a cidade, classe 2, urbano, projetando para BH, classe 2. Muito bem. Aí você vem aqui na tabela 7.1. Em função da agressividade 2, urbana, você fala, olha, aqui CA é concreto armado, CP é concreto protendido. Ele te fala o seguinte, irmãozinho, se você quiser que essa norma, que ela te represente, que tudo que você lê aqui dê certo, é mais ou menos isso que está falando aqui. Se você quer calcular a partir dessa norma para que tudo dê certo, para essa norma te garantir que não tem erro no seu cálculo, o seu traço tem que ser menor ou igual, sua relação água-cimento, tem que ser menor ou igual a 0,60. 0,50, 0,55, 0,60. Por exemplo, você tem 10 quilos de cimento, 60% é água, que daria 6 quilos. Você tem um saco de cimento, para um saco de cimento, 50 quilos na betoneira, o máximo que você pode ter de água são 30 quilos, 30 litros, na cidade. Então, vamos voltar. Era isso que eu queria mostrar na norma aqui para vocês.
Aqui ele está mostrando isso. A NBR 8953, ela fala da menor classe de agressividade aceita, que é o concreto C20, tá? Então não se aceita mais um concreto de 18 MPa. Se vocês pegarem projeto de prédios antigos, igual eu já peguei para estudar, tem prédio aqui em Uberaba que a fundação dele era para concreto C18, C15, isso já não é mais permitido, tá? E a mesma 8953 fala do consumo de cimento. Lembra que eu falei 280 quilos para vocês? 280 para cidade. Para cidades pequenas e rurais, pode-se consumir até 260 quilos, que é próximo, isso daqui é próximo do que a concreteira usa. Ó. Ela não usa menos de 260 quilos para ela não desrespeitar ou desobedecer 8953. Aqui, nós temos a chamada tabela de Abrams. Tabela de Abrams é uma tabela que vai me dar a quantidade de água que eu preciso em relação à quantidade, à resistência do concreto. Por exemplo, vamos lá, vocês vão entender aqui. Aqui eu tenho as curvas. Ah, mas é uma reta, gente, mas chama curva, paciência, tá? Eu tenho aqui as curvas de Abrams. E aqui é a resistência normalizada do cimento aos 28 dias, a argamassa normalizada. É uns corpinhos de prova pequenininha, assim, ó, 5 de diâmetro por 10 centímetros de altura. E aí, isso depende do cimento. Qual que é o cimento mais comum? O CP2 32, não é? Então, qual que é a curva do cimento mais comum? Essa daqui, ó, 32, ó. Ah, estou fazendo no CP5, então você vai pegar essa última, que é o 44. CP5 é 44, CP2 é o 32, tá? Isso daqui, como é americano, tem outras classes de cimentos que no Brasil nem usa-se, tá? Nós usamos aqui essa terceira de baixo para cima, que é o 32, e a última, que é o 44 CP5. Muito bem. Então, você vai escolher a curva. Vamos pegar o 32, que é do exemplo dele. Pegou o 32. E você vai escolher qual é o FCJ que você quer lá no 28º dia. Lembrando que o FCJ não é bem a resistência que você quer para a obra, é a resistência de segurança. Olha o cálculozinho que ele fez aqui, ele pegou lá 20 MPa, ó, ele tá nesse exemplo dele, SD 4 MPa. Da onde mesmo o desvio padrão é 4 MPa? Do laboratório da concreteira, né? Para que seja 4 MPa, estou dizendo, isso pode cair em questões de vocês. Para que seja 4 MPa, estou dizendo que o agregado, areia e brita, não pode ser feito medido em latas, tem que ser pesado. Para que ele seja medido em latas, esse cara aqui é 7 MPa. Então vamos lá, rapidão, rapidão. Então nós temos aqui 1,65 vezes 4 mais 20, que era o que ele queria, 26,6, ó, 26,6. Então, ele pegou o 26, ó, 21, 22, vocês veem meu ponteiro do mouse, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26. Foi lá e rebateu na curva 32 e olhou o resultado aqui embaixo. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Veja que ele achou uma relação água-cimento de 0,58. Então, o primeiro passo é determinar a relação água-cimento. Porque uma vez que você determinou a relação água-cimento, você determina a quantidade de cimento. Eu estou passando mais rápido porque uma vez eu precisava de um lugar que eu pudesse escrever, que não vai me permitir escrever. Eu vou passando aqui, e na hora que a gente fizer o exemplo, vocês vão entender melhor. Então, eu determinei a relação água-cimento, eu vou determinar o consumo de água. E aí o consumo de água, quem que vai me dizer? É o abatimento. Então, viram as duas principais características do concreto? A primeira tabela que você olha é da resistência. Primeiro que você olha é da segurança, né? O primeiro cálculo que você faz é da segurança. O segundo é da resistência. O terceiro é do abatimento. O resto é continuação disso. E o consumo d'água nos dá pelo abatimento. Então, digamos que você quer encher uma laje.
em que o abatimento ideal para encher uma laje é entre 10 e 14, mas o abatimento é 12 centímetros. Mas veja que aqui está em milímetros. Milímetros, hein? Então, você tem... Essa tabela é antiga, tá? Então, ela só ia até os 100 milímetros, mas hoje em dia você acha tabelas aqui novas que vão até os 140. Então, como não tem os 140, você vai olhar aqui, ó, de 80 a 100. E aí, você vai comparar com quem? Com a brita que você está usando, tá? 9,5 é o diâmetro máximo característico de quem? Da brita 0, do pedrisco. Então, aqui, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, pedra de mão. Então, em função da brita que você está usando, você calcula o consumo de água. Vamos pegar esse mesmo exemplo dele aqui. Vamos falar que ele vai fazer esse concreto, ele quer 20 MPa, vai fazer no laboratório, vai pesar tudo. Ele precisa, então, achar 26,6, achou a relação água-cimento 0,58. E aí ele vai escolher qual que é a brita. Aí ele vai pensar, é para fundação. Para fundação não precisa ser pedrisco. Né? Pedrisco é mais para elementos com mais taxa de armadura, para aquelas escadas plissadas. Vamos trabalhar com brita 1, né? Normal, vamos trabalhar com brita 1. Beleza. Então ele vem aqui, 19 milímetros, é a brita 1. Quantos litros de água? 205. Gente, se você tem a relação água-cimento, que é água dividido por cimento, é igual a, no nosso caso, 0,58, basta isolar, né? Água dividido por cimento é igual a 0,58. Você tem água? Tem. 205. Então, 205 dividido pela quantidade de cimento é igual a 0,58. Isola? Tem aqui a equação. Ó. Quantidade de cimento é igual a quantidade de água dividido pela relação água-cimento. Determinou a quantidade de cimento. Depois disso, você determina a porcentagem do agregado graúdo, que vai depender também da dimensão máxima do agregado graúdo e do módulo de finura da areia. E aí o módulo de finura da areia vem o seguinte, de 1,8 até 2,4, você tem areia fina. De 2,4 até 3,2, você tem areia média. 3,2 para cima, você tem areia grossa. Então, você está fazendo concreto com o quê? Com areia média? Então, você pega o ponto médio aqui da areia média, o 2,6 ou 2,8. Eu costumo pegar o 2,6. E aí, se você está fazendo, então, para uma brita de 19, cruzou a areia com a brita de 19, você tem uma relação de 0,69 metros cúbicos por metro cúbico. Para cada metro cúbico de concreto, você vai usar 0,69 metro cúbico de brita, porque ela tem vazios, né? Então acaba que é menos no total. Mas é isso daqui que você vai usar, 0,69. Então, seu consumo para cada metro cúbico de concreto, se você quiser comprar brita, está aqui já, ó. 0,69 metro cúbico por metro cúbico. Já dá para saber quantos caminhões de brita você vai precisar. E aí o consumo do agregado graúdo, por isso que está B aqui, porque é brita, né? É o volume vezes a massa específica, a massa unitária. Tá? Massa unitária são índices físicos que são tabelados. Por exemplo, a massa unitária da areia é 1.450 quilos por metro cúbico. A massa unitária da brita, 1.400 quilos por metro cúbico. São valores que, infelizmente, você tem que guardar na cabeça, porque são inerentes do material, são índices físicos, em que não dói tanto guardar. Dói guardar 1.450 e 1.400? 2.450 e 2.450 são os 4 valores que você tem que guardar. Massa específica e massa unitária. Não dói. Aqui, ele traz uma ideia de proporcionamento. Quando você precisa de um concreto mais denso, mais resistente, mais denso, eu achei muito interessante isso, ele trazer um proporcionamento. Você não bater o concreto com um tipo de brita só. Você fazer o concreto com mais de um tipo de brita. Por exemplo, ele dá uma sugestão para você aqui, ó, de trabalhar com... Quando você vai trabalhar com a brita 1, que é o nosso caso, a gente vai trabalhar... Esse exemplo desse concreto que eu dei agora é com brita 1.
ele dá para dar uma excelência, ele fala assim para você, trabalha 30% com brita 0 e 70% com brita 1. Faz o cálculo para brita 1, mas trabalha com 30% de brita 0. Você vai fechar esses vazios, vai ficar melhor. E assim sucessivamente, ele traz aqui algumas composições, 50-50, 30-50, para ter a maior massa unitária. Se você tem a maior massa unitária, é porque você tem menos vazios, ou seja, você tem um concreto mais denso. Alguém levantou a mão ou perguntou. Fala, Melquisedeque. Sou eu, professor. Eu queria perguntar sobre a questão do concreto virado à mão. Porque esse 0,7 MPa aí, né? Esse fator aí, no caso, é quando vai fazendo a bitoneira, né? Virado a mão na betoneira dá no mesmo, porque a questão é como você dosa, como que você controla as quantidades. Se você fizer o mesmo controle na lata, na betoneira e na mão, dá na mesma. Eu acho que a água na mão... Não, mas aí é a ausência do controle, né? Espera-se que você tenha controle sobre isso, né? Né? Que a mesma lata que você usaria na betoneira, você vai usar ali na hora que você abrir o disco no chão, né? A maceira até ela fica... É porque o Mel vai colocar água com a mangueira. Na betoneira, já vi isso, viu? Já vi isso, você virar as costas e o cara tocar a mangueira dentro da betoneira. É usado também as padiolas, não é isso, professor? Como é que é? Como é que é, João? As padiolas, a gente usa também. Aqui na nossa a região usa carrinho de mão, né? Mas padiola, sim, é uma unidade de medida que é muito usado. Bom, continuemos. Na verdade, a padiola ainda é mais precisa que o carrinho de mão, né? A referência. Mais preciso, porque a seção transversal dele é mais regular, né? Mas se você quiser precisão no carrinho de mão, não tem problema nenhum. É só você encher ele d'água e esvaziar num recipiente que você consiga medir. A densidade da água é 1:1. Você consegue medir volume com precisão de qualquer coisa hoje na face da Terra. Né? Dá para ter precisão no carrinho de mão. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, senão não termina. Aí depois a gente discute essas partes mais auxiliares. Deixa eu continuar aqui. Muito porque vocês têm a CQF, tá? É por isso que eu estou correndo isso aqui. Então, muito bem. O que ele fala aqui? Ó, determinação do consumo de agregado miúdo. Ele é a sobra. Veja bem. Lembra que eu falei que a areia é a última coisa? O volume do miúdo, ou volume da areia, é igual a o quê? 1 metro cúbico. Menos o consumo de cimento, lembra que foi a primeira coisa que a gente determinou, dividido pela massa específica do cimento, 3.100 quilos por metro cúbico. São valores, eu vou fazer isso no Word, são valores ad eterno, mais o consumo da brita, dividido pelo peso específico da brita, 2.400, mais o consumo da água, dividido pelo peso específico da água, 1.000. Isso vai nos dar o volume do miúdo, ou seja, da areia. Tá? Aí chegamos e apresentamos o traço. Vamos dividir tudo pela quantidade de cimento, nós chegamos no traço. 1 para 2 para 3, 1 para 4 para 6, 1 para 10 para 1 bilhão. Tô brincando, não existe esse traço, tá? Mas vamos lá, então. Vamos usar essas planilhas auxiliares e vamos calcular um concretinho aqui. Deixa eu chamar o Word aqui, vamos rasgar na unha aqui. Vamos lá. Equação. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos determinar é o FCJ. O FCJ vai ser... Agora, o exemplo eu estou falando aqui. Nós vamos fazer um concreto, então. Nós queremos um concreto para 25 MPa, tá? Vamos fazer um concreto... Não, vamos fazer para 20. Para 20 MPa, mas para rodar na betoneira, hein? Fechou? Para rodar na betoneira. Então, vai lá. 20 MPa, mais betoneira, lembra? 1,65 vezes 7, né? MPa. Isso. Então, vamos lá. 1,65 vezes 7 mais 20. Então, 31,5. 31 pontos, aproximadamente, que eu vou arredondar, porque lá é difícil, 31,5 é aproximadamente 32. Por que eu não vou usar 31 pontos? Vou colocar aqui, pra vocês não acharem ruim. 31,55, aproximadamente 32. Porque lá na planilha vai ser difícil enxergar 32 no ábaco, imagina 31,55. Então, muito bem.
Aí nós vamos lá no Abrams. Então, agora nós vamos lá no Abrams. E do Abrams, nós vamos dar zoom aqui. Qual que é o cimento, né? Nós vamos usar, então, um CP2. Vai lá, vamos usar o CP2. Não, o mais comum. Então, CP2, ó, é a curvinha do 32. Eu preciso de 32, ó, então 30 MPa, 31, 32. Ó, acompanha comigo a mãozinha do mouse. Ó, pá, rebateu aqui, ó. Rebateu aqui, se baixar, 0,49. 0,49. Dá um concreto muito seco. Mas, vamos lá. Então, Cleber, depois você vai disponibilizar esse material para a gente aqui? Qual material? Esse que você está mostrando aí para a gente? Claro, disponibilizo. Eu só não vou disponibilizar isso daqui que está escrito aqui, que vai ficar muito feio. Não, é só meio vaidoso. Para pegar os gráficos e tal. Claro. À vontade. Eu não sei como disponibilizar isso para vocês. Eu vou mandar por e-mail para o professor Sandro, vocês chamam o Sandro lá e pedem ele para enviar, pode ser? Hoje de manhã o Cristiano Dorca estava colocando no AVA, a gente vem aqui e abaixava, na própria aula. Na própria aula? Tá, se alguém souber como é que faz, eu faço já. Isso é tranquilo. Tranquilo. Beleza. Pessoal, professor, eu tenho o link aqui desse material que eu busquei na internet. Eu coloco aqui no chat. Aí o pessoal então você já me ajudou demais. Melhor muito aí. Obrigado. Beleza. Fechou. Muito bem. Então, achamos a relação água-cimento, certo? Deu 0,49, a terceira curva, bateu no 32, ó. Ou seja, primeira lição. Pouca água. O que isso nos diz? O ideal é usar aditivo superplastificante. Mas nossa aula é concreto convencional, a gente falou, não, todas as vezes que a relação for menor do que 0,55, o ideal é usar superplastificante, tá? Pois é menor que 0,55. Então, beleza, mas não, a gente é cabeçudo, não quero usar superplastificante, vou fazer sem superplastificante. Então tá bom, então faz. Então vamos lá, vamos continuar. Aí, o próximo passo agora é determinar, vamos lá, agora nós vamos calcular o consumo de água. Consumo de água por metro cúbico. Depois a gente transforma isso para o que eu quiser. A gente sempre calcula para 1 metro cúbico e depois, se você for fazer concreto só para meio metro cúbico, é só você pegar metade das quantidades, né? É proporcional. Então, a gente sempre vai calcular para 1 metro cúbico. Então, beleza. Aí a gente vem aqui, então, e vai na tabelinha do consumo de água. Aí, para isso, a gente vai usar, só para colocar aqui assim, a gente está usando um CP2 E32, nós estamos usando a brita 1, nós estamos usando areia lavada de rio, e nosso concreto é para encher laje. Pronto. Muito bem. Então, vamos lá. E areia lavada de rio, areia média. Areia média, pronto. Gente, no mínimo, você tem que saber qual que é o material que você quer usar, né? Então, o consumo de 1 metro cúbico. Beleza. Qual o abatimento que eu quero? Enxelagem, então, é de 120. Aqui não tem 120, é esse. O agregado é o 19 milímetros. Nós estamos falando de brita 1, então 205 litros. Então, a quantidade de água igual a 205 litros. Ou 205 quilogramas, que dá na mesma, né? Quilo e a densidade da água é igual a 1, então dá na mesma. Agora, o que nós vamos fazer? Nós já vamos achar a quantidade de cimento. Como assim a quantidade de cimento? Ora, a gente pode falar o seguinte, né? A equação é assim. A barra C, ou seja, a quantidade de água dividido pela quantidade de cimento, é igual
a 0,49. Portanto, eu perco tempo com as coisas aqui. Portanto, a quantidade de cimento é igual à quantidade de água vezes 0,49, que é igual a 205 quilos vezes 0,49. Então, vamos lá. 0,49 vezes 205. 100,45. Eu vou arredondar isso para 100,5. Então, a quantidade de cimento... Tem alguma coisa errada aí. Muito errada. É dividido, gente. É dividido. Né? Isso, é dividido. Aqui é dividido. Aqui tira o vezes, põe a barra. Muito bem. Então, nós temos aqui 205 dividido por 0,49. Nós temos, olha que quantidade altíssima. 418 quilos por metro cúbico de cimento. Então, 418 quilos por metro cúbico. Continuemos. Agora, o que nós vamos achar? Nós já temos cimento, já temos água. Agora vamos achar a brita. De brita. A gente vem aqui, quantidade de brita. Em volume, né? Quantidade de brita em volume. A gente vem aqui. Dimensão máxima da brita. 19 milímetros. Areia média, 2,6. Então, nós temos 0,69 metros cúbicos de brita para 1 metro cúbico de concreto. Desse concreto, né? Que nós estamos calculando, claro. Agora, eu tenho que transformar isso tudo em massa. Mesmo que depois eu vá regredir e vou voltar a resposta final, porque a gente vai fazer na obra, né, na mão, eu vou precisar disso em latas. Eu vou ter que voltar nesse 0,69, mas eu vou ter que fazer uma modificação nele para jogar na fórmula. Então, eu preciso achar a massa da brita. A massa da brita, CB, é igual o volume da brita, VB, vezes o Mi da brita, que é a massa aparente da brita. O Mi da brita. Então, como é que vai ficar essa bagaça? Consumo de brita igual ao volume, 0,69 metro cúbico, vezes o Mi da brita. O Mi da brita é 1.400 quilogramas por metro cúbico. Então, isso vai dar... Não quero que fique assim. Isso vai dar 0,69 vezes 1.400. 966 quilos. Ó, metro cúbico, cortou com metro cúbico, sobrou quilo. Quilograma de brita. Então, brita, 966 quilogramas para esse metro cúbico. 418 de cimento, 966 de brita, 205 quilos de água. Só falta areia. Agora, vamos para a quantidade de areia. Para a areia, nós vamos jogar na equação. Eu já mostro a equação lá. O consumo de areia em massa é igual a 1 metro cúbico, menos, abre parênteses, deixa eu colocar umas frações aqui, a massa do cimento dividido pelo gama do cimento, cadê o gama? Não, aqui dentro. Gama do cimento, mais, vou copiar isso daqui e jogar aqui, mais, joga aqui de novo, a massa da brita, nós acabamos de calcular, dividido pelo gama da brita, mais a massa da água, dividido pelo gama da água. Essa é a nossa equaçãozinha, que está aqui, ó, essa equação aqui, ó. Tá vendo? Essa equação. E, na verdade, aqui não é CA, é VA, desculpe, é o volume da areia. O volume da areia vai ser, então,
aqui água, eu vou colocar H2O para não confundir. H2O. Ah, gente, não vamos demorar demais. Vocês sabem que AG é água, tá? AG é água, vocês estão sabendo. AG. Pronto. E A é areia. Muito bem. Então, vamos substituir valores. 1 metro cúbico, massa do cimento, 418. Massa quilos. Massa específica do cimento, 3.100 quilos por metro cúbico. Quilos por metro cúbico. Ó, eu vou mostrar só essa vez, unidade, ó, vai cortar quilo com quilo por metro cúbico, vai sobrar metro cúbico, tá? Por isso que aqui esse 1 é metro cúbico. Era só isso que eu queria mostrar para vocês, entenderam? Quilo divide com quilo, qualquer coisa dividida por ela mesmo dá 1, subiu o metro cúbico. Por isso que eu posso subtrair ou somar com esse 1 metro cúbico aqui. Mas não vou ficar colocando unidade, não, senão essa equação agora mesmo vira um PT. Massa da brita, 966 quilos, dividido pelo peso específico da brita, 2.500. Pode usar 2.500 quilos por metro cúbico. 2.400, 2.500 é o concreto, 2.400, né? 2.400 quilos por metro cúbico. A água, qual que é a massa da água, gente? 205 litros. 205. Quanto que pesa a água por metro cúbico? 1.000 quilos. Mais 1.000. Então, nós vamos ter esse volume aqui assim, ó. 418 dividido por 3.100, mais 966 dividido por 2.400, mais 205 dividido por 1.000, menos 1. Então, deu negativo porque o sinal eu inverti aqui de propósito. Menos 0,257258, menos 0,26 metros cúbicos. Então, beleza. Isso é o volume que eu preciso de areia, tá? Então, agora a massa da areia. Quem que é a massa da areia? Vamos lá, a massa da areia. Massa da areia é igual ao volume da areia vezes a massa específica da areia. Cadê meu Mi? Mi. Gente, eu usei o Mi agora mesmo ali. Mi. Não é Pi, não, é Mi. Mi, pronto. Então, vamos lá. Massa da areia é igual ao volume da areia, 0,26 metros cúbicos. Eu já mostrei também as unidades lá. E aqui é quilo por metro cúbico, por isso vai sobrar quilo. Vezes 1.450, tá? A brita é 1.400, a areia é 1.450. Por que a areia é mais pesada que a brita, sendo que o basalto é mais pesado que o quartzo? Porque tem menos vazio, né? Você pega uma lata cheia de brita e encher ela de água, e depois tirar a água e pegar uma lata de areia e encher de água, você vai ter mais água na lata de brita do que de areia. Então, como a água é mais leve, está explicado, eu acho, né? Então, 0,26 vezes 1.450. Então, nós temos 377 quilos de areia. Pronto, então nosso traço, sem correção, hein? Já vou falar da correção. Nosso traço ficou assim, para 1 metro cúbico. Nosso quantitativo, na verdade, não é nem traço. Nosso quantitativo para 1 M3 me ajuda aí. Nós temos 418 quilos de cimento. É cimento, areia, brita, AG, tá? Então, vamos lá. 418, 2 pontos. 377, 2 pontos. Cadê a brita, gente? 966, 2 pontos, 205. Beleza. Esse traço, este quantitativo, é para a areia muito seca ou seca. Quando em estado, quando em ambiente aberto, eu estou querendo dizer, quando você está conservando sua areia no ambiente aberto, a umidade aproxima-se
dos 5%. Entre 3 e 5. Então, o que eu estou querendo dizer? Naquele meio não tem só areia. Tem areia e água. Lembra do que eu falei na primeira aula da plasticidade? Então eu tenho que vir retirar isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar. Eu vou falar de maneira simples demais, assim, simples demais. Eu vou falar o seguinte, que na quantidade, nesses 377 quilos aqui, tem água e areia. Se nós vamos falar que 3% nesse exercício nosso, se 3% é água, que a gente acha, quanto então que vai ter de água? É só fazer uma regra de 3, né, gente? 377 vezes 0,03 é água, 11,31 quilos. 11,31 quilos é água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses quantitativos aqui e vou acrescentar, vou tirar na água, porque concorda comigo que a areia já está levando água consigo? Então, eu não preciso de 11 litros de água, porque 11 litros de água, na hora que eu jogar essa areia, já vai ter 11 litros de água. Então, eu vou subtrair isso daqui na água. Só que, quando eu tirei isso de água, faltou areia. E vou somar na areia. Então, vai ficar assim, ó. As quantidades vão ficar assim, ó. 418 no mesh. 377 mais 11,31. Vou arredondar para 11. Não vou usar 31 nada, não. 966 é brita no mesh, 255 menos 11. Então, nossas quantidades finais ficaram 418, 2 pontos. 377 mais 11, 388, 2 pontos. 966, 2 pontos. 205 menos 11, 200 menos 11 dá... Vamos fazer a conta aqui. 205 menos 11, 194. 194 litros. Pronto. Essas são as nossas quantidades. Vou colocar de vermelho, são nossas quantidades finais. Ué, não vai ficar de vermelho. Eu acho que foi nesse ponto que você somou, diminuiu, não foi isso? Isso, exatamente. Tá, agora uma pergunta. Diga. Se considerando que aí 3%, né, de peso da areia é água, eu não teria que compensar isso também lá na areia, porque tá tendo menos areia no concreto, não? Ué, eu somei, ué. Olha aqui, ó, os 377 mais 11. Entendi. Eu tô fazendo confusão. Subtrair de cá. Tá, você tirou a água e colocou na areia. Compensei. Perfeito. Compensei, perfeita observação. Professor. Oi. Nessa metodologia, você não está considerando a absorção do agregado? Ah, já está empírica nessas equações de Abrams. Já considera. Método PCP é o método mais completo, né? Considera Abrams, estudo gigantesco, considera absorção, considera isso tudo está engatado dentro dessa equação. Tá? Então, finalmente, o traço são as proporções. Aqui, eu passei para vocês, não sei por que não quer ficar vermelho. Olha o pau que está dando aqui, olha o erro. Não estou deixando a letra ficar vermelha, olha. Coisa esquisita. Então, aqui eu passei o traço para 1 metro cúbico. Agora, vamos fazer o traço unitário. Então, vamos lá. Agora, nós vamos entender a parte de traço. Aqui, nós já achamos as quantidades. Agora, é muito importante isso daqui. Nós temos 2 tipos de traço, tá? Nós temos o traço em massa, que não se aplica aqui. Não se aplica ao concreto feito na obra. Por quê? Porque o traço em massa tem que ser tudo pesado, né? Tem que ser tudo peso. E aqui, do jeito que tá, isso tudo tá em quilos. Tá tudo em quilos aí. Então, a gente, na obra, precisa do traço em volume. Eu vou fazer o traço em massa só para vocês verem como é que faz, para não ter que fazer um outro exemplo com o FCK, com a MPA aqui de 4 de desvio padrão. Mas não se aplicaria esse exemplo nosso, Márcio. Eu só vou fazer porque eu sou teimoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas quantidades aqui. Espera aí que tem alguma coisa errada nisso daqui.
Peraí. De novo, tem alguma coisa errada. Quilo por metro cúbico. A areia deu 377 quilos por metro cúbico. Tá dando um prazo de areia muito pequeno. Tá dando 1 para menos de 1. É porque consumiu muita brita? Deixa eu só ver se eu não fiz nada errado aqui. Consumiu muito cimento. Suponhamos. Professor? Oi, pois não. 350. Pode falar. Lá no cálculo da brita, o senhor usou uma massa específica diferente do que você usou no cálculo da areia. Lá Mas também, é porque... 400. Eu não entendi, eu estava com essa dúvida. Não sei se é uma dúvida besta. Talvez eu Não, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Você fala aqui, ó, da brita eu usei 1.400, certo? Isso. E da areia 1.450, certo? Por quê? Não. Porque... É ali no cálculo do VA igual a 1 metro cúbico, embaixo do peso específico da brita você usou 2.400. Porque aqui, ó, foi bom, isso é questão conceitual. O gama é o peso específico, ou seja, sem contar o ar, sem contar os vazios. O Mi é contando os vazios. Então, aqui, quando eu uso Mi, é o peso dela lá no material de construção. Aqui é o peso dela enquanto ela ainda é rocha. Sem vazios. Porque entendi. Dentro do concreto, concorda comigo que você tem uma lata de brita, ela tá cheia de vazio. Na hora que você joga ela e mistura ela no concreto, sumiu o vazio. Por isso que aqui eu uso sem os vazios, entendeu? Deixa eu só repetir esses cálculos aqui, gente, porque é por isso que eu gosto de trabalhar no Excel. Deixa eu ver se não tem cálculo. Erro. 400. Quem puder me ajudar, minha calculadora tá longe, científica. 418 dividido por 3.100, mais 966 dividido por 2.400, mais 205 dividido por 1.000, 0,74. Então, quer dizer que 0,26 tem que ser areia. 0,26 tem que ser areia. Eu errei aqui, ó. Me perdoem. Eu não posso multiplicar pela massa específica, que é gama M, ó. Se eu tirei de uma equação que todos são gama, o professor foi burro agora, né? Aqui tem que ser gama. Então, aqui não é 1.450, aqui é gama. Me desculpem, é gama. Então, o gama da areia, aí é o mesmo gama da brita. 2.350, pode usar 2.400. 0,26 vezes 2.400, 624. Então, nós vamos ter que fazer a correção lá na frente também, 624 quilos. Então, na verdade, aqui ficou 624. Aí a gente vai fazer a regrinha de 3 para 624. 624 vezes 0,03. Então, dá 18,72. 18,72. Aí eu vou diminuir 19, tá? Então, aqui passa a ser 19, aqui passa a ser 624, vocês me desculpem. Aqui eu passo a diminuir 19. Então, 624 mais 19, 624 mais 19 é igual a 643. Então, aqui, na verdade, seria 643 quilos. E aqui, na verdade, é 205 menos 19. Na verdade, aqui é 186. Então, aqui, 186. Pronto. Agora sim. Então, já pego esse cara. Isso tudo é quilo, né? Então, basta dividir todo mundo pelo peso do cimento. Vai ser cimento. Deixa eu colocar as frações aqui. Vai ficar assim, ó. Cimento dividido por cimento, mais areia dividido por cimento, mais... Que desgrita, sou. Mais brita dividido por cimento, mais água dividido por cimento. Então, vou copiar aqui, vai ficar assim, né? Vai ficar assim,
418 dividido por 418, que vai dar 1, por isso que a massa é unitária, chamada de massa unitária, o cimento sempre tem que dar 1. 643 dividido por 400. Vou perdendo a paciência. Quantidade de brita, 966 dividido por 418. Mais a relação água-cimento, 186 dividido por 418. Então, o traço dá 1 para... Agora é traço. 643 dividido por 418. 1,54 para 966 dividido por 418. 2,31 para 183 dividido por 418. 0,45. Pronto, aqui está o traço. Então, isso implica em dizer que, se eu falar, usa o traço calculado para nós, 1 para 1,5, para 2,3, para 0,45, e faz para mim 2 metros cúbicos de concreto. Ora, basta vocês utilizarem esse traço. O que você vai colocar de cimento, você põe 1,5 vezes de areia em massa, 2,3 vezes de cimento você põe em brita, e 0,45 de cimento você põe em água. Todo mundo está pautado em cimento. Agora, em volume na obra. Em volume na obra é assim, ó. A gente vai pegar e vai transformar o cimento em sacos. Então, 418 dividido por 50 vai dar 418 dividido por 50, 8,36. Aproximadamente 8 sacos. Então, beleza. Então, guarda isso aí. Não vamos precisar de 8 sacos para 1 metro cúbico. É muito, né? O normal é precisar de 6 sacos para 1 metro cúbico. Mas 8 para 1 metro cúbico. Beleza. Agora, areia. Areia, nós temos que transformar ela em volume. Temos que transformar em volume, porque ela está em peso, né? Ali é quilos. Volume. Como é que eu transformo em volume? Ó, desse jeitinho aqui, ó. Ao contrário do que eu fiz aqui, ó. Lembra que eu calculei? Para transformar volume em peso, basta pegar o volume e multiplicar por μ. Eu vou até copiar isso aqui. Agora é só inverter, só dividir, né? Então, ó. Se eu pegar esse cara aqui, Ctrl X, passa dividindo, justamente. Até fazer é mais fácil fazer a equação de novo. Tá vendo por que eu falei que eu não mando isso aqui para vocês? Porque eu gosto de fazer um negócio bonitinho e tal. E isso é igual a VB. Então, o volume de brita é igual. Cadê a quantidade de brita em massa? Areia, desculpa. Agora é areia. CA, VA. Estamos usando areia. Quantidade de areia, nós temos 643 quilos, já corrigido. 643 quilos, dividido pela massa 1.400, que é quem? A massa aparente. Tanto da brita, areia 1.450, né? Dividido por 1.450. Onde estão esses valores? Na literatura. Só procurar, digitar na internet aí. Massa aparente da areia, massa aparente da brita. Massa específica da areia, massa específica da brita. Então, 643 dividido por 1.450. Nós temos, então, 0,44 metros cúbicos. Então, atenção. Para que serve a massa aparente de um material na hora da dosagem? Para transformar de volume, de massa, de quilo, para volume. Tem uma CQA que pergunta isso. Para que serve a massa específica? Para calcular o traço. Para que serve a massa aparente? Para fazer conversão de massa para volume, de volume para massa. Isso é a densidade, tá? Essa massa específica é a densidade. E da brita? A mesma resenha. Basta pegar o peso da brita, 966, e dividir pela massa aparente da brita, que é 1.400 quilos por metro cúbico. Você sabe onde que a gente vai voltar? Lá naquela tabela inicial que eu falei para vocês. Ó. Lá no 0,69. Isso daqui vai dar 0,69 metros cúbicos.
Então, gente, para comprar aí para o seu concreto, para cada metro cúbico, você vai precisar de 0,44 metro cúbico de areia, 0,69 metro cúbico de brita. Ué, mas se somar já estourou claro, né? Massa aparente, tem vazios aqui, eu estou comprando com vazios. Na hora que eu misturar isso tudo, elas vão se juntar e vão perder volume. Então, para comprar esse concreto, se eu somar lá 10 metros cúbicos, vou fazer um radier com esse concreto, 10 metros cúbicos, eu vou precisar de 6,9 metros cúbicos de brita, 4,4 metros cúbicos de areia, 80 sacos de cimento. Vocês estão entendendo, acompanhando meu raciocínio ou eu estou falando muito rápido? Tá bom. Poxa, professor, estou entendendo. Então, beleza. Ok, pode prosseguir. Então, beleza. Então, é assim que calcula. E aí o traço ficou assim. Um saco para... aqui é 0,44 por metro cúbico, né? Então, a gente tem que fazer a conta aqui. Deixa eu fazer essa conta por saco, então. Agora, por saco de cimento. É tudo regrinha de 3, matemática de proporção, né? Transformei o volume de areia em quantidade de areia. Isso aqui é a quantidade. Aliás, volume, desculpe. É volume mesmo. Achei volume. Agora, por saco de cimento. Isso daqui é 0,44 para 1 metro cúbico de concreto. Só que a gente descobriu que para 1 metro cúbico a gente precisa de 8 sacos. Então, eu vou dividir isso por 8. Então, 0,44 dividido por 8 é a quantidade para uma betonada. 0,055, 0,06 metros cúbicos. Para uma betonada. Para uma betonada de um saco. Ah, que mais? Essa não é unidade convencional, né? Nossa unidade convencional é lata. Lata é de 18 litros. Se a gente lembrar, litro é igual a decímetro cúbico. Então, para eu transformar 0,06 metros cúbicos, basta multiplicar por 1.000 vezes 1.000. Então, nós estamos falando de 55,4 litros. Eu vou até colocar aqui 0,55 metros cúbicos, que é igual a 55 litros. Então, basta dividir por 18, né? Dividido por 18, que nós temos 3 latas de areia para cada saco de cimento. Flagraram? Vamos com a brita. Mesma coisa, não vamos fazer com a brita. Vamos dividir isso daqui agora por 8. 0,69 dividido por 8. Vezes 1.000. Então, eu tenho 86,25 litros. 86,25 litros. 25 mesmo? Isso, 25 litros. Que vai ser igual, vamos dividir isso por 18. Meu Deus. 86,25 dividido por 18. Eu tenho 4,79, aproximadamente 5 latas. Então, um saco de cimento, 3 latas de areia, 5 latas de brita. E água? Água, nós temos 186 litros por metro cúbico. Água. 186, mas a gente precisa de 8 sacos de cimento para 1 metro cúbico, então vamos dividir para achar por saco de cimento, que a betonada é um saco de cimento, né? 186 dividido por 8, 23,25 por saco de cimento. Então, 23,25 litros por saco de cimento. Então, é só dividir isso por 18. Vai dar 1,3 latas. Aí fica mais difícil, né? 1,3 latas. Aí você teria que marcar na lata, uma lata mais 1/3 da outra, né? Divide a lata em 3 pedaços, né? Bota uma lata cheia e 1/3 da outra lata. Entenderam? Oi? Dá uma voltadinha para nós aí no finalzinho, por favor. No caso, seria mais 6 litros, né? É 0,3 vezes 18. 0,3 vezes 18.
É, 5,4 litros. 6 litros. Uma lata mais 6 litros. Ótimo. E se fosse em pá? Aí bastava pegar aqui, gente, ó, transformar sempre por 1000, né? Acha em metro cúbico. A pá tem aproximadamente... Eu sei que eu, Cleverton, juntando brita ou areia numa pá, minha pá vai rasinha. E tem gente que é acostumado que a pá vai cheia. Então é difícil você falar quantos litros vai numa pá, mas é aproximadamente 4 litros, tá? Então se você quer fazer a conta com pá, pega isso daqui e divide por 4. Certo? De 2 a 3 pás, você enche uma lata de 18. Como que você chegou... Então, a 3, 18, 3 tá dando 6, né? Pá cheia, né? Isso, pá cheia. Isso. Pode perguntar. Professor, aí coloca o desvio aí para 11 MPa na pá. Exatamente. Exatamente. Fala, Wagner. O volume da brita lá, eu não acompanhei. Volume da brita... Isso, é 69 metros cúbicos e tal. 0,69 metro cúbico, aí eu vim lá, né? 0,69. Isso é para 0,69 metro cúbico para um saco. Metro cúbico, não, para um metro cúbico de concreto. E aí, eu não preciso de 8 sacos com 1 metro cúbico, então vou pegar 0,69 e vou dividir por 8. Certo? Aham. Então eu vou escrever aqui, ó, 0,086 metro cúbico por saco. Que é a mesma coisa que por betonada. Só que isso daqui é metro cúbico, eu preciso transformar isso em quem? Em litros. Por quanto que eu multiplico? Por 1000. Vezes... O computador tem hora que ele não me ajuda. Vezes 1000. 86,25 litros, que é o que eu pus aqui, ó. Aí 86,25 litros dividido por 18 litros por lata. 4,79 eu arredondei para 5 latas. Entendeu, Wagner? Sim, foi. Foi? Foi. Muito bem. Aí agora tem mais um fenômeno chamado de inchamento. Tcharam! O inchamento faz com que a areia ganhe volume. Quando você está mexendo com ela em massa, você não está preocupado com inchamento. Mas quando você está preocupado com o volume, você precisa sim considerar o inchamento. Ela incha só quando você está trabalhando com volume. O peso, a areia, ela pode... 1 quilo de areia pode ocupar um potinho desse tamanho da minha mão, como pode ocupar um jacá. O peso é o mesmo. A gente está trabalhando com peso. Agora, volume não, aí variou. Então, eu tenho que corrigir o inchamento. Para areia lavada de rio, gente, tem que fazer os ensaios, né? Porque se eu soubesse todos os valores, eu fosse certo. E se os valores que eu falo aqui, esse 3% de umidade média que eu fiz aqui, é a umidade real daqui da região. Para 3% de umidade, o inchamento é aproximado em 15%. É 5 vezes. Isso é tabelado ou não? Calculado? Não, isso é de tanto eu ver. Tem que fazer o cálculo de inchamento. Isso daqui é um valor, é por isso que eu estou falando. Isso aqui não está em norma nenhuma. Isso aqui vocês não podem tomar isso como verdade. Vocês podem tomar isso como referência, porque são valores que eu observei. Certo? Valores que eu observei. 3% de umidade dá aproximadamente 15%. É 4 a 5. Vamos colocar o menos, vamos colocar 12. Vamos usar 4%. Umidade vezes 4. Inchamento é umidade vezes 4. Mas tem que fazer a curva, gente. Sem fazer a curva, você nunca vai saber. Por isso que o desvio padrão é gigante daquele lá. E aí, como é que a gente faria? A gente vai mexer só na areia, porque a única coisa que enche é a areia. Então, a gente ia pegar esses 86,5 litros de areia. Não, esse aqui é brita. Aqui, ó. Esses 55 litros de areia, ia multiplicar isso por 1,12. Não é 12% de inchamento? Eu vou subir isso. Então, nós temos 55 vezes 1,12. 61,6 litros. Vou dividir isso por 18. Então, eu tenho 3 latras e meia.
3,5 latas de areia. Capiche? Se eu não quiser considerar um enxamento, para aqui. Se eu quiser considerar um enxamento, vem até aqui. Certo? Beleza? Muito bem. Professor, esse traço foi em quantos litros o traço, o volume total? Desculpe, não entendi. O traço fechou em 970 litros ou 1.000 litros? Não. O traço. O volume fechou em muito mais que 1 metro cúbico, né? Ó, só o volume da. Cadê, gente? Eu pus aqui em algum lugar. Quilos, volume. 418, 8 sacos. Ó, aqui deu 0,44 vezes 1.000. Nós estamos falando de 440 litros de areia. Estou calculando aqui. Mais 0,69, 690 litros de brita, mais... Passou, ué, passa mesmo. Mais 186 litros de água, mais, aí tem que pegar 418 e dividir por 3.100. Vezes 1.000. Mais 134 litros de cimento. Quanto deu? Eu me perdi aqui. Tá, 134 litros, mais 440, mais 690, mais 180 e qualquer coisa. Tá dando 1.449 litros para 1.000 litros. Ou seja, esses 449 litros vazios entre eles. A brita tem um monte de vazio, a areia tem um monte de vazio. Na hora que você misturar, ele vai reduzir a 1 metro cúbico. Entendeu? Gente, entenderam? Oi. Eu tô assimilando aí, professor. Estou assimilando esses 1.400 litros aí para... Olha, uma coisa, eu vou parar a apresentação aqui, você vai assimilar isso facilmente. Presta atenção na minha mímica. Uma coisa é você pegar um balde de areia, um balde de brita, põe um do lado do outro. O que tem dentro desse balde, além de brita? O ar. E no balde de areia, o que tem além da areia? Ar. Ar é espaço vazio, não é? Isso. Na hora que você jogar isso, cimento e todo mundo na bitoneira e bater, o ar, cadê o ar? Ele vai... para zerar ele, entendeu? Ele vai sumir. Então, quer dizer, eles vão ficar... a brita está afastada uma da outra. A areia está afastada uma da outra. Na hora que você jogar no concreto, vai todo mundo juntar, vai diminuir o volume. Uma coisa é você pegar eles separados. Se você pegar um prato de macarrão, o mesmo volume do prato, macarrão separado, o molho aqui separado, vai parecer muito mais. Na hora que você juntar os dois, o molho vai sumir no macarrão. É isso que nós estamos fazendo. Entendeu, Roberto? Macarrão, molho e queijo ralado. Vamos pensar chegando no domingo aí. Macarrão, molho e queijo ralado. Faltou um vinho. Faltou. O vinho mistura só no estômago, né? Isso, aí no estômago, mais o vinho. Na hora que você jogar isso tudo dentro do estômago, vai virar um volume só. É isso que acontece na betoneira. O estômago é uma bitoneira, né? É uma bitoneira, exatamente. Faltou o vinho. Moçada, por hoje é isso. Poxa, professor. Eu quero encaminhar para vocês um arquivo que pode ajudar, é da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Alguns colegas já saíram. Tem exercício lá de quantitativo, não deu tempo de eu falar de levantamento quantitativo, porque esse mesmo cálculo final, reverso. Então, se vocês precisarem dele, deixa eu olhar aqui, como é que é o nome desse arquivo, que eu vou colocar para vocês aqui na internet, vocês baixem esse arquivo, que é muito bom. Resolução de exercícios propostos, UFBA. Vamos lá. Resolução de exercícios propostos, UFBA, materiais, construção civil.
Agora a gente acha esse negócio. Deixa eu ver se é esse. Nossa, lindo. Essa lista de exercícios lá da Federal da Bahia é maravilhosa. Tá aí, ó, o link para vocês. Tem o exercício que começa lá na página. Deixa eu ir lá na página. Você quer ver um negócio? Fala tudo o que nós falamos. Quantitativo, é maravilhoso. Massa específica, ele é maravilhoso. Ó, lá na medição de material, na página 18, se vocês precisarem fazer cálculo de quantitativo de material para exercício, vai lá na página 18 que vai resolver para vocês. Já tá dando a deixa, hein? Página 18. Vai cair exercício da página 18 dessa apostila. Fechou? Deixa eu baixar aqui. Beleza, fechado. Valeu. Moçada, a chamada Glácio, dá uma olhada na minha frequência. Glácio, eu já lancei as chamadas. Dá uma olhada lá depois, tá? Você participou das 4 aulas e não está presente? Aí eu preciso que você me chama lá no Tira Dúvidas para eu olhar, tá? Porque aí eu tenho que acessar os relatórios. A gente só teve 2. Não. Ele está falando de outra disciplina. Tá. De outra prática. Certo? Essa daqui eu nem fiz chamada ainda. Só vai aparecer chamada para vocês no meio da semana, tá? Beleza. Fechou, moçada? É isso aí. Professor, muito obrigado aí pela explicação aí, tá bom? Muito boa didática. Valeu, obrigado, viu? Excelente Falou, aula. professor. Falou. Valeu, professor. Valeu por tirar dúvida aí. Professor, obrigadão. Valeu. Valeu, professor. Muito Vai, obrigado. Corinthians. Vai, Corinthians. Bom final de semana. Falou, bom final. Valeu. Tchau. Pode sair já, né, professor? Pode sair, sim. Abraço, obrigado. Tá bom. Tchau.